A escola é o lugar onde seu filho vai ter contato com o mundo. Eu educo ele para viver para o mundo. Como ele vai respeitar as pessoas da porta para fora, é minha obrigação. Eu falei, nossa, agora sim eu tô colocando um filho com duas mães num mundo. Para mim era muito importante a escola estar alinhada com a minha filosofia de vida. O que a gente busca é esse acolhimento, né? É o acolhimento. Cris, você acha que existe mãe sem culpa? Não. Você acha, cara? Não, claro que não. A mãe já nasce culpada, assim. Toda mãe já vem com uma carga de culpa, assim, né? Eu sempre fui muito chata, vocês sabem, com a alimentação do Pedro, com a lancheira, com o que ele leva pra escola. E aí teve um dia, o Pedro tava com, sei lá, já tava na escola fazia uns 3 meses, ele chegou em casa com uma mega mordida roxa. A professora me chamou na hora dele ir embora e falou assim, ai, olha mãe, eu queria conversar com você porque ele foi mordido. E aí, antes dela explicar, eu fiz maiores carnaval na escola, sabe? Como assim? Não tinha ninguém olhando? Como que alguém mordeu meu filho e ninguém percebeu? E aí ela falou assim, olha, ele comeu o pão de queijo da lancheira de um menino. E por causa disso, o menino mordeu a mão dele enquanto ele comia o pão de queijo. E aí ela continuou assim, olha, eu acho que você devia colocar umas coisas um pouco mais iguais as que as outras crianças trazem na lancheira do Pedro, porque tem trazido um pouquinho de problema. E eu fiquei super culpada. Porque eu falei, gente, não é possível, né? Uma coisa que pra mim é tão importante, a lancheira ou a alimentação um pouco mais saudável, será que eu tô errando? E aí eu fiquei nesse questionamento, será que a escola não tinha que ter um outro papel? O que é o papel da escola, o que é o papel da mãe, sabe? Numa situação dessa, por exemplo. A escola é o lugar onde seu filho vai ter contato com o mundo. E no mundo tem gente que come bisnaguinha, tem gente que come pão de queijo, e o seu filho vai conviver com essas pessoas durante a vida dele. O papel da escola é, no meu ver, é pautar essas relações para que a criança entenda que tem gente de todo tipo no mundo e fazer com que a criança conviva com tudo aquilo de uma forma, de certa forma, harmônica. Mas eu não acho que a escola tem que intervir. Nas suas decisões. Nem né? nas suas decisões e nem no relacionamento das crianças. A não ser que tenha alguma coisa muito grave acontecendo ali, aí tem uma interferência. Mas, no geral, as experimentações, o contato de uma criança com a outra, isso é saudável. Porque é assim que ele vai aprender a se relacionar no mundo. Porque nunca vai ter a mãe, a professora, a tia, quando eles crescerem, para falar, olha, seu amiguinho colou de você na prova e você comeu seu pão de queijo no lanchinho da firma. A gente tem que entender um pouco mais o papel da escola não como uma extensão da casa, mas como o portal para o mundo. Eu acho que meu filho está na escola para aprender. Eu educo ele para viver para o mundo. Como ele vai respeitar as pessoas da porta para fora, é minha obrigação. A escola ele vai aprender a ler, a escrever, a pintar, a desenhar. Essa é a obrigação da escola. É difícil e eles não têm esse direito de intervir na separação. alimentação do meu filho, jamais. Isso aconteceu comigo. A mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Né? E aí eu fui mudando a alimentação do Guilherme a um ponto que eu comecei a me violentar. Eles meio que te levam para um caminho que ele não comia mais nada do que eu queria que ele comesse. E ele começou a virar aquela criança porcaria, sabe? Porque dentro da escola a lanchonete é uma porcaria, as crianças só comem porcaria. E ele não queria comer mais nada de saudável. Com a mudança dele de escola agora, eu tô fazendo o que eu quero. É claro que os amigos dele todos fazem a mesma coisa, mas pelo menos eu tô numa escola que não violenta o jeito que eu quero ser. Isso é uma questão diferente também, né? A Cris tem 3 filhos e esse ano você optou por um deles ir para uma escola diferente, né? Como que foi isso? Ele tá numa escola Waldorf, os outros estão numa escola tradicional. Ele começou a apresentar certos problemas de aprendizado, de comportamento, porque ele é uma criança muito agitada. E aí começa assim, o Gui deu problema, subiu na mesa. Ai, o Gui não para quieto. Ai, o Gui precisa de psicopedagoga. E aí você todo dia chega na escola e tem aquele negócio, cara, o Gui é agitado, o Gui é uma peste, mas o Gui é normal. Sou filha de psicóloga, irmã de psicóloga, faço terapia desde que eu tenho 5 anos de idade. Eu sou meio louca, mas não muito.
E... Quem não? né? Mas assim, pô, o cara é normal, o cara não precisa ser julgado dessa maneira na escola, porque ele chegou num ponto que ele começou a achar que ele tinha algum problema. E aí minha irmã falou, cara, põe ele no Waldorf, que ele vai aprender a lidar com toda essa parte do sentimento primeiro, com a parte, né, com o desenvolvimento cognitivo, para depois ele lidar com a parte do aprendizado. Então eu transferi com um peso na consciência enorme, com uma baita de uma culpa, porque a escola custa o dobro do que eu pago para os outros dois. E eu me prometi que eu nunca faria algo diferente para os três. Eu sempre quis manter o mesmo igual, padrão né? para os três. Como é que eu vou fazer uma coisa, né, muito melhor para um e diferente para os outros dois? A gente hoje lê muito, estuda muito, você começa a ver que cada filho é de um jeito. A gente pensa mais na praticidade, né? Ah, gente, eu vou para uma escola só e tem que ser mais fácil. Mas às vezes você não fazer uma escolha como essa sua, você coloca uma criança numa situação, numa rotina que não tem nada a ver com o que ele precisa, né? Não, e talvez para os seus outros 2 filhos não funcione uma Waldorf. Não, meu mais velho não quer. Então. Eu não quero, eu quero ficar lá. Meu mais velho gosta de prova de matemática, quer fazer Olimpíada de Física, quer fazer robótica, entendeu? É outra coisa. Ele fala, mãe, eu não quero ir pra lá. Eu não quero tocar flauta, tocar violino, andar de pé na terra. Não quero. Cada criança é de um jeito. E às vezes é isso mesmo. Você tem que saber, na verdade, não é que você está preferindo. Claro que tem a questão do custo e tal, mas, sei lá, em outro determinado momento da vida, pode ser que seu outro filho tenha outra necessidade que custe mais, sei lá, que ele queira um laboratório, entendeu? A escola, pra mim, ela teve um peso muito forte na época de eu colocar o Pedro na escola, porque pra mim foi um momento de julgamento mor, até agora. Até a hora que o Pedro foi pra escola, ele era uma criança que vivia basicamente numa bolha, dentro da nossa casa, da nossa família, com pessoas que lidavam muito bem com a família, com a estrutura familiar que a gente tem. Eu falei, nossa, agora sim eu tô colocando um filho com 2 mães num mundo mesmo, aonde eu não tenho controle, né? E isso pra mim foi muito assustador. Por enquanto, entrar na escola foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer com o meu filho. E eu adiei o máximo que eu pude. Pra mim, o mais importante foi a conversa na escola mesmo, de chegar lá e falar, como que vocês vão lidar? Né, com um pai ligando aqui, por exemplo, e falando que ele acha um absurdo ter um aluno matriculado com 2 mães. E a escolha que eu fiz foi muito baseado nas respostas que eu tive de diferentes coordenadoras, né? Eu vejo a escola como uma coisa que tem um grau de importância que às vezes não tem nada a ver com o ensino. Tem a ver com a criança mesmo, e com a família, né? Com a estrutura. Para mim era muito importante a escola estar alinhada com a minha filosofia de vida. Eu nunca me preocupei com como seria o ensino, se era uma escola forte, se era uma escola fraca. Então, o meu drama começou quando minha filha era muito pequena, antes de ir para a escola, e eu comecei a assistir 1000 documentários sobre educação e comecei a pesquisar, e eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que entra na página da escola e fica lendo missão, compromisso, o que a gente acredita, nossa ideologia, e assim, o que me convencia eu fui marcando e visitando. E muitas das coisas que eu ia marcando e visitando, eu chegava lá e não era bem assim. A gente precisava de espaço, de alimentação, a gente acabou optando por uma escola que produz seu próprio lanche na escola, e com coisas naturais, com ingredientes orgânicos, balanceados. Claro, não existe escola perfeita, então você tem que saber pautar qual a importância de cada coisa para você. Como que vocês fizeram para saber que era a hora de ir para a escola? Tem muita mãe, né, que consegue ter uma rede de apoio bacana, que tem avó, que tem babá, que ou a mãe não tá trabalhando, ou o pai não tá trabalhando. Como que foi pra vocês essa escolha de, agora ele vai? Eu não tinha muita base, assim, né, de maternidade, assim, eu não tinha muita dica, muita amiga que tinha neném, que tinha filho em escola. Naquela época não tinha ninguém à minha volta, assim, muito pra me dar dica. Então, com o Gabriel, eu queria pôr ele na escola com uns 2 anos, só que acontece que ele tava com 1 ano e meio, eu fiquei grávida de novo. Então eu falei, vou pôr ele na escola agora, porque se eu deixar ele pra pôr na escola quando ele tiver com baita de um barrigão, ele vai culpar o neném. Então eu matriculei na primeira escola. Eu moro num bairro e tem poucas escolas assim à minha volta, e eu queria uma escola perto e que não custasse muito caro. Então eu coloquei ele numa escola que tinha ali na esquina, que era tipo um berçáriozinho, porque as outras em volta não pegavam criança com fralda, né? O que acontece muito, você vai procurar uma escola que é legal, mas aí não pega criança com fralda. Ou aí quando você não tá andando.
Aí você vai ficar andando de carro com barrigão, né? Ou depois com o neném recém-nascido pra buscar filho na escola. Então eu coloquei ele na esquina, numa escolinha na esquina. A Mariana, eu esperei ela da idade certa e já coloquei ela na mesma escola com o Gabriel. O Guilherme, como a gente tava sem grana, eu primeiro coloquei ele na escolinha da esquina, que era mais baratinha. Depois eu joguei ela pra mesma escola que estavam os irmãos. Só que tava legal até a hora que o Guilherme não se enquadrou. E aí eu comecei assim, será que eu preciso pôr uma psicóloga? Não vejo o cara pulando na mesa e girando de um lado pro outro e não vendo televisão. O cara senta pra ver televisão, ele brinca de Lego, ele sabe brincar, né? Ele não é uma criança que eu vejo que se enquadra dentro desses padrões TDAH. Porque agora tudo é TDAH, né? Aí a minha irmã, que já tem um filho dentro da Waldorf, falou assim, põe ele lá, que você vai ver que vai ser diferente. Quando eu comecei a falar dele na entrevista, a professora chorou. No primeiro dia de aula, a professora me deu o telefone dela. Ontem ele deu uma pedrinha, porque a professora, dependendo do comportamento do aluno, às vezes ela conta uma história, ela dá um biscoito, ou ela conta uma história de uma pedra, e dá a pedra pro aluno, E ontem ela deu uma pedra e ele brincando comigo falou que tinha 2 pedras. E tinha um amigo dele que tava junto. E eu falei, então dá sua pedra pro seu amigo, já que você tem 2. E ele olhou pra mim chorando e falou, tenho 2, eu tava mentindo. Só que ele já tinha dado pro amigo. Depois eu mandei uma mensagem pro WhatsApp pra professora. Ela me passou o telefone da casa dela. Gente. Preocupada com o menino. Não, porque no fim, toda mãe também acho que quer se sentir um pouco acolhida pela escola. E isso é uma coisa importante, né? Você sentir uma proximidade, sentir uma abertura. Você tá vendo o que tá acontecendo, você se preocupa. É muito bom você poder ter uma abertura dentro da escola, seja com quem for, pra você poder chegar e falar e ter um respaldo, né? Ter uma volta. Você não quer sair de um lugar que você só ouve que o seu filho é um problema, e chegar num lugar que você ouve falar que o seu filho... Nossa, Gui, como você é generoso. Você não ouve os defeitos dele. Claro que ele continua com os defeitos, mas o reforço é feito em cima das qualidades. Eu acho que é bem isso. Eu acho que o que a gente fala, assim, o que a gente busca é esse acolhimento, né? É o acolhimento. A gente hoje falou de educação. O que fica mais forte mesmo quando a gente fala de qualquer tema aqui no canal é esse acolhimento. A mãe busca esse cuidado não só dos familiares, mas de todo mundo que acompanha a vida dos nossos filhos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Mãe Sem Culpa. Eu achei que eu nunca fosse tratar um filho diferente do outro, eu sempre fui contra isso. E na questão da escola, eu acabei tendo que colocar um deles numa escola diferenciada e os outros ficaram para trás, né? Eu ainda me sinto ocupada por isso. Eu sempre critiquei muito quem colocava filho em escola bilíngue. Eu achava que criança muito pequenininha tinha que brincar, não tinha que ir para a escola bilíngue. E aí, quando eu fui colocar minha filha na escola, porque eu já estava grávida do meu segundo filho, ela tinha 1 ano e 5 meses, também tinha a questão da proximidade, tinha que ser algum lugar próximo de casa, e todas as escolas próximas da minha casa eram bilíngues. E no fim eles acabaram indo para uma escola de imersão, que era só inglês. E foi maravilhoso. Fiquei super triste quando eu tive que tirá-los e mudá-los para uma outra escola que eu achei mais adequada para o momento.